E agora sim, nós temos o prazer de receber Tiago Sávio, que é candidato a vereador pelo Novo. Seja bem-vindo, Tiago. Muito obrigado, Roberto Samuel, pela oportunidade. Parabéns, né? A abertura para os candidatos a vereador no município de Guarulhos. Somos mais de 1.100 candidatos. Obrigado pela oportunidade para a gente estar falando um pouquinho sobre o nosso histórico, as nossas propostas para essa campanha, para o dia 15 de novembro, as pessoas poderem votarem consciente em um candidato a vereador. E é verdade, olha, como Guarulhos não tem um horário eleitoral gratuito aqui pela cidade, vamos fazer desse espaço o nosso horário eleitoral. Então, vou pedir para você compartilhar, você que está acompanhando o trabalho do Tiago, compartilhar pelo menos 50 vezes para que as pessoas conheçam as ideias e as propostas desse trabalhador aqui da cidade de Guarulhos. Vamos combinar assim? Pelo menos 50 vezes. Vamos fazer uma Câmara com bons vereadores. Isso só depende de você. Para quem não conhece, quem é o Tiago Sávio? Roberto Samuel, Tiago Sávio, eu tenho 41 anos, sou guarulhense, casado, pai de 2 filhos. Sou arquiteto urbanista, especialista em gestão pública municipal. Sou servidor público da Prefeitura de Guarulhos desde 2006, trabalhando nas secretarias de Habitação, Transportes e Trânsito, Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. A gente tem um trabalho também junto à sociedade civil, junto aos arquitetos e engenheiros, trabalhando, discutindo sobre políticas públicas setoriais. Também uma particularidade, sou síndico de um condomínio e uma característica minha, gosto de pessoas, gosto de desafios e assim, vejo essa eleição, primeira vez que eu saio candidato, a gente poder fazer algo novo, algo diferente para a nossa Guarulhos. Muito bem. Por que você escolheu o Novo? Bom, o Novo foi um caso de namoro e acompanhamento muito tempo. O Novo ele foi o primeiro partido criado depois da Constituição de 88, que ele não foi uma dissidência de um outro partido. Criou com um grupo, pouco mais de 100 pessoas, em 2011. Profissionais liberais que acreditam que a política sim é o local para você fazer a mudança. Bom, rapidamente a história do Novo. Em 2015 ele foi, após a coleta de assinaturas, ele foi fundado, ele participou das eleições de 2016, elegeu poucos vereadores, disputou poucos locais, e assim, uma proposta diferente. E muito mais que a palavra, é o exemplo que eu acompanho. E por que o Novo? Acompanhando o trabalho da vereadora Janaína Lima no município de São Paulo, né? Então, ela mostrou sim que dá para exercer uma função de vereador, abrindo mão de uma estrutura parlamentar, trabalhando com assessores reduzidos, sem benefícios, privilégios, auxílios. Ela economizou 5 milhões, né, no mandato dela. Então, assim, isso me chamou muito a atenção. E aprofundando mais, né, defesa do indivíduo, o indivíduo que queria mudança, não ter salvador da pátria, a questão não é o Estado que tem que definir o que você faz, é o indivíduo que tem que tomar a condução das situações. Então, isso me chamou muita atenção para o Novo. E acompanhei muito a questão das eleições de 2018 e no início de 2019 eu tomei a decisão, né, eu nunca fui político, nunca participei de nenhum partido político, porém assim, eu falei, poxa, eu acho que é um novo projeto, acho que Guarulhos merece essa nova proposta, essa discussão, então me filiei no começo de 2019. Não me imaginava ser candidato, né? Na verdade era para construir junto à discussão do partido, e no Novo tem uma coisa diferente, né? Os candidatos eles são escolhidos mediante processo seletivo. E eu me submeti a um processo seletivo no começo desse ano e fui aprovado. Então a gente, por isso do Novo, né? Então tem muitos diferenciais. Por exemplo, dirigente partidário não pode ser candidato, né? O dirigente partidário ele não é remunerado. Nós não utilizamos o Novo, ele não usa o fundo partidário para financiar as suas atividades. São os filiados que mantêm, mediante uma mensalidade, o funcionamento do partido. As eleições, fundo eleitoral, o Novo, esse ano teria direito a 36 milhões de reais no Brasil. Abriu mão, a gente acredita que dinheiro de imposto tem que ser para as áreas essenciais, saúde, educação, segurança, não para financiar atividade política e nem eleição. Então, isso me chamou a atenção para o Novo. Então, dificilmente eu seria candidato ou participaria de um processo eleitoral por um outro partido que não tivesse essas características. Pessoal, vamos compartilhar aí que eu quero muito uma Câmara com bons candidatos a vereador, com vereadores realmente competentes. Eu vou pedir para você compartilhar, temos daqui a pouco o Fábio Moraes também com a gente, então vamos compartilhar. Por que votar no Tiago Sávio? Por que eu deveria votar em você?
Qual a diferença em votar em você e em votar num que já está lá? Porque as nossas principais bandeiras para Guarulhos, para a Câmara Municipal, para o município. Governo digital. Tudo evolui. Então a gente precisa tanto evoluir dentro do Poder Executivo, dentro da Prefeitura, tanto no Legislativo. Desburocratização do serviço público. Excesso de burocracia. Nós temos muitas leis que atrapalham, impedem, em vez de auxiliar, criam dificuldades que atrapalham o empreendedorismo. E focar outra situação. Políticas públicas territoriais. Parece um nome estranho, mas assim. Pense em mobilidade urbana, regularização fundiária, meio ambiente, saneamento básico. Então, para fazer um trabalho focado em eficiência e fiscalizar que essas políticas realmente funcionem no município de Guarulhos, por isso que eu sou vereador, por isso que eu sou candidato a vereador e quero te representar para melhorar esses pontos. O que o guarulhense pode esperar do mandato do Sávio? Quais são as suas ideias, suas propostas que poderia convencer o eleitor a votar em você? Bom, primeira coisa, sendo eleito vereador, mandato econômico e eficiente. Por que econômico? Trabalhar com equipe reduzida, enxuta, qualificada. Hoje o município de Guarulhos, um vereador pode ter até 15 assessores. Compromisso de candidato do Novo, não só meu. Trabalhar com 6, metade de verba de gabinete e abrir mão de uma série de benefícios e auxílios, como carro, combustível. Por que isso? Para dar o exemplo. Se você vai focar em economia e eficiência, você tem que dar o exemplo. Se não for para fazer política dessa maneira, não quero ser vereador. E por que nisso? Você vai fiscalizar. O orçamento. Guarulhos é a maior cidade não capital do Brasil. Nós temos um grande orçamento. Não adianta somente aumentar, não é por via de você aumentar a arrecadação de impostos, criar novos impostos e taxas que você vai conseguir melhorar. Então acreditamos sim na eficiência do poder público. Existem mecanismos para isso, comentamos. Você desburocratizar, deixar o empreendedor trabalhar, isso gera recursos e divisas. Trabalhar com o governo digital, onde você consegue minimizar, reduzir etapas e dar mais eficiência para o poder público. Se na iniciativa privada isso funciona, por que não pode funcionar no poder público? Muitas pessoas falam, é difícil, praticamente impossível. Dá para fazer. E um vereador, a principal função de um vereador é fiscalizar as ações, não só do prefeito, dentro da prefeitura. Então, cobrar isso, focar isso, tanto nas áreas de educação, saúde, as principais áreas do município, tem situações que dá para você cobrar, fiscalizar para a gente ter uma eficiência maior. Então, esse é o meu foco. Por isso eu quero ser vereador. Vamos lá, nos acompanhando o Igor lá do Recreio. Ô pessoal, vamos dizer em que bairro que você está. Eu lembro de alguns, né? Mas não lembro de todos. Então, o Igor eu sei que é do Cabo Sul. Igor nos acompanhando. A Camilinha Williams está dando boa noite para nós. O Edilson Ricardo também está conosco. Cristiane Ito. Eduardo Henrique Martins, olha, adivinha para quem está mandando um abraço? Para o Tiago, Djalma Freitas com a gente, Fabiana, Alexandre Ferreira, Camilinha, William, um monte de gente. Pessoal, vamos compartilhar aí e vamos fazer uma Câmara bacana e bonita. Você é um urbanista, né? E eu acho a cidade de Guarulhos muito feia. Guarulhos, dá para a gente deixar a cidade bonita de uma forma execuível, que dê para fazer? Dá sim, Roberto. Assim, Guarulhos, muita gente fala que Guarulhos não teve planejamento urbano, não teve projetos. Teve sim. Se a gente for pegar o histórico que Guarulhos teve. O que não aconteceu é que esses projetos, esses planos, eles não foram executados, eles foram executados parcialmente. Acredito sim que a gente tenha um plano, não só um plano diretor, mas outras leis, lei de uso e ocupação do solo e outras leis, plano de mobilidade urbana, lei de regulação fundiária, a gente possa fazer o quê? Não é único exclusivamente papel da prefeitura, do poder público, intervir no que pode e o que não pode no município. Se você criar regras claras, objetivas e você possibilita um ambiente seguro de investimento, a iniciativa privada, sim, ela pode ajudar na transformação do município de Guarulhos. Guarulhos, conversando com algumas pessoas, a gente anda bastante nos bairros. Poxa, o pessoal fala que Guarulhos é feia. Não, Guarulhos não é feia. Guarulhos, infelizmente, ela está incompleta em uma série de ações. Por exemplo? Tem muitos locais em Guarulhos ainda, se a gente observar, tem rua de terra, vias estreitas, falta praça, falta locais de lazer. Existe um porquê disso, né? Muitas dessas áreas previstas lá atrás, elas foram ocupadas por habitações, moradias,
áreas próximas de córrego deveriam ser parques lineares. Então, infelizmente, assim, claro, o foco principal é a habitação, mas por conta de habitação, abriu-se mão de uma série de outras áreas. Então, dá sim para fazer. E assim, um ponto que as pessoas, a gente fala em cidade compacta, não é só Guarulhos, em outros locais. A gente tem que pensar o quê? Uma cidade planejada no sentido de você ter mais construções verticais, que você consiga aliar a proximidade de residência, comércio, atividades de serviço, áreas de lazer, área que você consiga fazer no entorno de 15 minutos. Pode parecer uma loucura isso, mas dá para mudar, dá para transformar. Nós temos uma série de exemplos no mundo. Podemos dizer, a própria Coreia do Sul, Hong Kong, a gente tem estamos falando de cidades fora do Brasil, mas assim, mesmo do Brasil, se a gente for ver cidades mais relativamente recentes, né? Meus familiares são de Presidente Prudente. Então é uma cidade relativamente nova, tem 100 anos. A gente pode pegar Palmas, Tocantins, a própria Brasília. Então existem sim formas de serem feitas de fazer intervenções urbanas que dê melhoria, que dê qualidade de vida para o nosso município. E Guarulhos, economicamente é uma potência. Nós temos um aeroporto internacional aqui em Guarulhos. Ele para alguns ele é uma bênção, para outros ele, entre aspas, é uma maldição, porque lá é localizado geograficamente, tem intervenção na drenagem. Sim, mas tem uma série de possibilidades. Guarulhos tem a gente tem uma atividade de serviço forte, uma mudança no parque industrial, o próprio aeroporto em si, nós temos uma capacidade turística. Financeiramente, é possível fazer todas essas intervenções? Sim, é possível. Óbvio que não só exclusivamente por parte das ações do poder público, né? A iniciativa privada existe, mas quando você tem regras claras, é o jogo do ganha-ganha, né? A iniciativa privada ela consegue empreender no município e, em contrapartida, ter ações que consigam fazer melhorias para o município. Então, dá para fazer isso sim. Inclusive, a gente teve algumas melhorias. Eu vou dar um exemplo. O trecho da avenida não é tão recente. Quem conhece a Avenida Transguarulhense, aqui na região lá do Carrefour? Então, aquilo antes do Carrefour, o acesso ali para o Continental era de uma maneira. Quando implementou o Carrefour, foi feito um outro acesso, um outro desenho, uma outra configuração. É um exemplo não nem tão recente. Então, dá para fazer sim. A gente tem muitas coisas, não só questão viária, né, que dá para ter, aliar um empreendedor e com... A gente fala em contrapartidas, benefícios para a cidade, sim. Então, tem condições sim, mas assim, muito exclusivamente dinheiro público, quer seja da Prefeitura, do Estado ou da União, não é praticamente impossível. Então, sim, tem que ter sim a participação da iniciativa privada, que eles vão empreender, vão ganhar, é um negócio, é justo isso, vai correr seus riscos, vão lucrar, e isso seja um jogo de um ganha-ganha, onde venha melhorias para o município e também a pessoa possa empreender, a gente possa mudar a realidade. Não digo que a Guarulhos é feia, a falta de infraestrutura, complementar isso no município de Guarulhos. É possível sim. Você tem alguma bandeira assim específica? Cada um tem a sua bandeira vai ser o quê? Realmente mudar a cidade de uma forma macro? Será trabalhar para a transparência das contas públicas? Como é que você pensa como o seu grande legado, se você pudesse deixar? Desburocratização do serviço público. Tem muitas regras que, em vez de ajudar, elas atrapalham. Tanto quem quer empreender, quem quer fazer as coisas da forma correta, por quê? A gente precisa ter regras claras, simples, e assim, a grande maioria dos empreendedores do município de Guarulhos são de pequeno porte. Então, não tem por que ter regras, as mesmas regras que se aplica para o pequeno, aplica para o grande. Inclusive, algumas atividades nem deveriam ter licenças. A gente tem um Código de Liberdade, Lei de Liberdade Econômica Federal, precisamos replicar isso no município de Guarulhos. Por quê? Você facilitar a vida de quem quer empreender. Se for assim, escolher um único legado do meu mandato é esse, é facilitar, simplificar. Nós temos uma série de leis aqui no município de Guarulhos, parecem algumas regras que ajudam, mas na verdade elas não ajudam, elas atrapalham. Posso até te dar um exemplo, Roberto? Por favor. Olha, assim, no final de 2016, o então vereador americano, ele propôs um motivo nobre, que as vagas de garagem dos apartamentos elas fossem ampliadas. Então, foi feito um projeto de lei que as vagas seriam 2,60, mais uma faixa de 10 centímetros. Puxa, que bom, o Estado está interferindo nisso, definindo nisso, deixando mais conforto para as pessoas. Na prática, o que aconteceu? Todos os empreendimentos hoje, ou que você vai licenciar uma atividade, tem que ter uma vaga com esse tamanho, não só os novos condomínios. O que acontece? Quem tem um terreno de 5 metros, você consegue colocar 2 carros, mas no papel não dá. Tem uma frente de 10 metros no comércio maior,
4 carros? Não dá. Então, aparentemente, o que é para auxiliar, você vai construir novos empreendimentos habitacionais. Poxa, então essa regra, você encarece o custo da construção no subsolo. Então, em vez de ajudar, isso atrapalhou. Então, esse tipo de definição. Então, esse é um tipo de intervenção que aparentemente o município, o Estado faz, que em vez de ajudar, ele pode complicar. Não estou dizendo aqui que tem que abrir mão, não ter critérios de definições disso. Então, isso é um exemplo. E outra coisa, empreendimentos de pequeno porte, que é comércio local, por que tem que ter obrigatoriedade que tem que ter vaga de estacionamento? Se vai ter vaga de estacionamento ou não no seu comércio, na sua atividade de serviços, que isso fique livre. Vou dar um exemplo. O nosso calçadão, a nossa região central, dificilmente você viu uma ampliação nos seus prédios e edifícios. A regra atual de legislação, ele manteve essa mesma situação. Como você vai exigir vaga de estacionamento no local que é calçadão? Então, alguns exemplos da legislação, parece ser coisa simples, mas para quem trabalha, empreende, quer crescer, isso impede. Então, a pessoa, em vez de fazer aqui em Guarulhos, pode fazer em outro local. Então, deu alguns exemplos como a gente pode simplificar para auxiliar quem quer empreender. Rapidamente aqui, Rafael Soares. Boa noite, Roberto. Ô, Sávio, morei no mesmo condomínio no qual você toma posse de síndico. Qual proposta ou planejamento que almeja para consertar as enchentes na Avenida Salgado Filho? Cansei de ver na contramão para poder chegar em casa. Roberval Campos diz ainda, Guarulhos não é melhor por causa do próprio eleitor. Por causa dos vereadores que escolhem. As pessoas aí depois somem, aparecem pertinho da eleição, aí a cidade fica faltando emprego, hospital, papá. Rapidamente, você tem 2 minutos. Bom, sobre a questão de enchentes, Guarulhos tem... Bom, a parte norte de Guarulhos é uma declividade muito alta, tem muitos cursos d'água, e a parte na região central a gente tem alguns córregos. Córrego dos Cubos, Córrego dos Cavalos, Córrego dos Japoneses. O que aconteceu? As margens eram várzeas, eram áreas que você tinha a drenagem natural. Então, consequentemente, a ocupação desses espaços, a construção, você diminui a área de várzea. Quais seriam as 2 propostas? O mais radical é voltar esses espaços para ser parques lineares, muito difícil, ou intervenção física, piscinão. E se posso falar o seguinte, a Prefeitura de Guarulhos tem projeto para uma série de piscinões, isso desde 2001. Projetos, estudos nós temos. O que a gente precisa fazer? Precisa executar. Infelizmente, a gente só lembra de enchente no período de chuva. Então, a gente tem que ter ações de curto, médio e longo prazo. E a questão de drenagem, aí ressaltar uma situação, inclusive foi feito um financiamento para a questão do Baquirivu também, da bacia do Baquirivu, ou você recupera essas áreas ao longo dos quais fazer parques lineares, que é muito difícil, ou você tem que fazer intervenções que são mais caras, de fazer piscinões, e também estimular o quê? Áreas permeáveis nos terrenos, residências, quando fazer condomínios, áreas maiores, você tem essa parte. Agradecer, aliás, o Thiago Rafael Pinter. Thiago Sávio é uma excelente opção para o Legislativo de Guarulhos, Rafael Pinter. Agradecer, quem quiser falar com o nosso amigo Thiago Sávio, como é que faz? Eu estou tanto no Instagram quanto no Facebook, Thiago com H, Thiago Sávio Guarulhos. Meu WhatsApp é 983264376. Estamos à disposição para estar conversando. Se eu não te falar rapidamente, tem uma equipe minha que acompanha e está direcionando. A gente está à disposição para conhecer. Inclusive, agradecer mais uma vez a oportunidade para o Roberto Samuel aqui. A gente está falando um pouquinho mais sobre a nossa campanha. Uma proposta diferente para Guarulhos.